Somos a EGCria. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá, bem-vindos ao nosso podcast da semana sobre o tema Contaminação Cruzada. Hoje preparamos o material para que você entenda os conceitos básicos da contaminação cruzada e possa evitá-la ao máximo, usando de maneira correta os produtos de limpeza profissional. O tema tem influência nos ambientes hospitalares, de alimentação e muitos mais. Esperamos que aproveite. Inicialmente vamos definir o que é contaminação cruzada. Este tipo de contaminação é a transferência de micro-organismos, de um alimento, utensílio ou de uma superfície contaminada para outro alimento, utensílio ou outra superfície. É dever de todos nós manter um ambiente seguro. Algumas pessoas ainda não conhecem os riscos das contaminações cruzadas e como elas acontecem. Mesmo quando se acredita que está tudo limpo, elas ocorrem, principalmente, nos serviços de saúde, alimentação e indústrias. Mas também podem ocorrer nos ambientes de trabalho e nas residências. Vamos lá, saiba como proteger os espaços das contaminações. A contaminação do tipo cruzada é uma transferência de micro-organismos, como vírus e bactérias, de um determinado local, utensílio, superfície ou alimento, para outro local, por meio do contato indireto ou direto entre eles. A transmissão pode acontecer quando um produto entra em contato com outro produto, quando um ingrediente se mistura com outro, por meio de utensílios ou equipamentos sem higienização, pelo toque de mãos contaminadas ou por superfícies contaminadas. Os hábitos e os ambientes são os principais responsáveis pela proliferação das doenças, mas é possível lançar mão de práticas, produtos e procedimentos capazes de garantir cuidado e proteção para evitar os riscos à saúde. Agora falaremos como acontece a contaminação cruzada na limpeza doméstica. É muito importante deixar a casa e o ambiente de trabalho limpos. Isso nos ajuda a garantir a saúde e o bem-estar. Porém, mesmo durante os procedimentos de limpeza, é preciso tomar cuidado com a contaminação cruzada. Por exemplo, no caso a seguir, quando for lavar o seu banheiro e depois tocar a maçaneta ao sair, essa ação pode causar uma contaminação cruzada. Isso acontece porque, mesmo que a pessoa responsável pela limpeza esteja de luva, quem tocar a maçaneta na sequência poderá se contaminar. Nesse caso, os micro-organismos foram transmitidos por meio da luva que estava contaminada. Sendo assim, é muito importante que, além de produtos profissionais, o colaborador e as equipes de limpeza devem receber treinamento e orientação adequados para as boas práticas. Muitas pessoas se beneficiam dos programas de treinamentos e conscientização oferecidos para a prevenção de doenças e contaminações. E afirmamos que desinfecção com produtos de limpeza profissionais é a melhor forma de evitar a contaminação cruzada. Para resolver isso, te contaremos como evitar a contaminação cruzada na limpeza. Para evitar a contaminação cruzada em casa, você pode usar um produto desinfetante como, por exemplo, o Optigerm para limpar objetos, torneiras e maçanetas. Lembre sempre de usar um pano limpo em cada ambiente e mantenha os ambientes sem nenhum tipo de umidade. Se a limpeza estiver sendo realizada em pisos e superfícies bastante sujas, use um balde com água pura e um pulverizador com o limpador. Lembre-se de trocar a água do balde usados na limpeza e colocar nova água para a limpeza de cada cômodo. Quando for realizado o processo de limpeza úmida com panos, sempre lembrar de, na sequência, secar as superfícies, para eliminar a umidade restante e dar preferência para a limpeza realizada com produtos de limpeza dentro de pulverizadores. Agora é a vez de falar da contaminação cruzada nos alimentos. Esse tipo de contaminação cruzada acontece, principalmente, durante o preparo da refeição e a manipulação dos ingredientes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, as doenças transmitidas por alimentos são consideradas uma grande preocupação de saúde pública global e estima-se que elas sejam a causa do adoecimento de 1 a cada 10 pessoas todo ano. O risco das doenças transmitidas por alimentos é que elas podem ser fatais, principalmente em crianças com menos de 5 anos de idade e podem causar, em média, 420 mil mortes no mundo por ano. De acordo com o Instituto Pan-Americano de Proteção de Alimentos e Zoonoses, aproximadamente 40% das doenças transmitidas por alimentos, em países das Américas Central e do Sul, são causadas ainda no preparo e manipulação, ou seja, por contaminação cruzada.
Aqui em nosso país, segundo o Ministério da Saúde, os alimentos crus, como ovos e carnes vermelhas, são responsáveis por 34,5% dos surtos de doenças transmitidas por alimentos. A higienização do ambiente, das mãos e das superfícies e os cuidados na hora do preparo das refeições são decisivos para evitar infecções alimentares. Agora, conheça alguns exemplos de como ocorre contaminação cruzada com alimentos. Exemplo 1. Quando uma pessoa vai cortar uma carne crua e usar a mesma faca, sem lavar, para fatiar uma carne assada. Exemplo 2. No momento em que vamos manipular uma peça de proteína animal em uma tábua e usar a mesma tábua, sem lavar, para manipular vegetais. Por último, quando tocamos o rosto, o nariz, a boca e depois tocamos no alimento sem realizar a higiene das mãos. Vamos falar agora sobre algumas dicas para que seja possível evitar a contaminação cruzada dos alimentos. Você precisa higienizar corretamente os alimentos, sempre deixando os que serão consumidos crus, como frutas, verduras e legumes, imersos em solução de hipoclorito de sódio, tipo nosso clorado da linha KitKare, por 15 minutos e, depois, lava-los em água corrente. Além disso, você deve higienizar corretamente as superfícies, bancadas, pias e utensílios, antes e após cada uso, com produtos de uso profissional. Cuide para armazenar os alimentos de origens diferentes em potes separados e até mesmo em repartições diferentes na geladeira. Lembre sempre de colocar alimentos crus ou cozidos em potes limpos e higienizar corretamente o estoque e a câmara fria, sempre usando EPIs. Se você deseja se aprofundar neste tema, temos um artigo completo sobre a RDC 216 da Anvisa, que estabelece procedimentos com a finalidade de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Entre os tipos de contaminação cruzada nos alimentos temos a contaminação cruzada direta, que acontece diretamente de um alimento contaminado para outro, e a contaminação cruzada indireta, onde um alimento é contaminado por meio de uma superfície ou utensílio que foi utilizado para a manipulação de um alimento contaminado. Agora vamos saber também sobre a contaminação cruzada em hospitais. Geralmente, locais onde existem atendimentos relacionados à saúde são ambientes de alto risco de infecções, como hospitais, consultórios, laboratórios e serviços de saúde. Por isso, exigem procedimentos e programas de higiene rígidos e eficazes. A contaminação cruzada em hospitais, por exemplo, pode ocorrer por meio de mãos contaminadas, de objetos e equipamentos não higienizados. Uma preocupação é com os possíveis surtos de bactérias multiresistentes e pela vulnerabilidade das condições físicas dos pacientes internados em casos de clínicas e hospitais. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que a taxa de infecções hospitalares atinja 14% das internações no Brasil. Um estudo da OMS apontou que a maior prevalência de infecções ocorre em unidades de terapia intensiva e enfermarias cirúrgicas. Uma pesquisa publicada no Deutsches Ärzteblatt International conclui que as infecções estão entre as complicações mais frequentes de uma estadia em um hospital do país, ou seja, as infecções levam a complicações e mortalidade. De acordo com dados do Sistema de Vigilância de Infecção do hospital, perceberam incidência de quase 60 mil recém-adquiridas infecções, por ano, nas unidades de terapia intensiva da Alemanha. Saiba agora como prevenir a contaminação cruzada nos hospitais. É preciso realizar a higiene das mãos de maneira correta e fazer o uso regular do álcool 70%. Deve-se realizar o processo de desinfecção frequentemente e fazer uso de produtos de limpeza profissionais. Usar sempre os EPIs, como touca, avental, máscara, além de ter um plano e rotina de higienização completas. Respeitar o cronograma de ações para a limpeza não só de chão e móveis, mas também de paredes, janelas, portas, utensílios e superfícies. Todos fazem parte de processos de limpeza já testados e conhecidos, como a limpeza terminal e a limpeza concorrente. Aproveite também para realizar o descarte de resíduos e materiais infectantes em locais apropriados, além de fazer desinfecção frequente, com os produtos adequados, para eliminar micro-organismos contaminantes. A conclusão de tudo que conversamos é que se o seu objetivo é proteger os ambientes de trabalho, residências, hospitais, comércio e indústria de alimentos dos riscos da contaminação cruzada, é preciso colocar em prática ações altamente responsáveis e eficazes de limpeza e higienização.
É fundamental eliminar problemas de saúde e prevenir doenças, isso tudo graças a um ambiente limpo, higienizado e na conscientização da higiene pessoal de cada um e no seu dever e cuidado para com o todo. Esperamos que tenham gostado, que a contaminação seja sempre evitada, e até o nosso próximo podcast.